Mas afinal, como é que eu calculo os fusos horários? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Essa é uma aula sobre fusos horários. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada aí dando joinha, se inscrevendo no canal e clicando também no sininho de notificações. Bora pro que interessa? Partiu gabaritar? Olha aí, galera, se você ainda não conhece a gabaritajel.com.br, meu irmão, você não sabe o que está perdendo. Uma galera já está aí passando nos vestibulares, está passando nos concursos, está se dando bem nas nossas neném com o quê? Com esse grande time de professores aqui de Humanas, um time gabaritado para fazer você aumentar a sua nota neném, para fazer você passar nos melhores vestibulares do Brasil. Acesse agora www.gabaritajel.com.br. Eu tenho certeza que você vai se dar bem. Mas vamos ao que interessa de fato agora, que é falar sobre fusos horários. Galera Gabarita Gel, galera Hiperativo Gel, agora a gente vai conhecer o que? Fuso horário, meu filho. Vamos começar a entender toda essa bagaça. Como que a gente vai fazer isso? Assim, ó. Para a gente poder entender já de cara, a gente precisa sacar que lá por volta do século XIX existia um grande problema em organizar aí as coisas que rolavam no mundo. Por que tinha esse problema? Porque não existia uma padronização do horário. Só para vocês terem uma ideia, as empresas de transporte ferroviário nos Estados Unidos, elas tinham uma tabela com mais de 300 horários diferentes dentro do próprio país, dentro dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Cada cidade adotava aí tranquilamente o seu horário normal. E isso gerava um problema gigantesco, galera. E aí, para evitar essas situações, para melhorar aí as características de comércio internacional, de relação entre os países, entre as cidades, até porque aí a tecnologia de transporte estava se desenvolvendo, já estava aí tendo uma velocidade maior de travessia, por exemplo, do oceano. Era necessário então criar uma padronização dos horários no mundo. E para isso então, no ano de 1885, reuniram-se então em Washington 25 países, que foi aí a Conferência Internacional sobre a padronização do tempo, do horário. Basicamente aí foram reunidos essa galera. E depois de muita discussão, foi decidido que os países, que o planeta vai ficar dividido aí em zonas horárias. E dessa maneira, então, como é que eles fizeram o cálculo? Pararam para pensar e assim, bom, a Terra faz aí o seu movimento de rotação. Esse movimento de rotação dura mais ou menos 24 horas. Como assim, Silvestre? Mais ou menos, porque ele não tem 24 horas somente, meu filho. Desculpa aí te dizer, mas ele tem aí bem menos do que isso. Quer ver? Ok, Google. Duração do movimento de rotação. A duração do assim chamado dia sideral, o tempo necessário para a Terra completar uma volta completa sobre si 360 graus exatos é de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. É isso que demora. Ah, se vai ser, mas peraí, que história é essa? Então por que 24 horas? Não seria tudo isso? É porque na real aí a galera de física vai sacar mais. Porque tem a questão de referência, do ponto referencial. Então quando você está fazendo um movimento de rotação, você também está fazendo de translação. Então quando você faz toda a volta completa, aí você chega a 23, 56, aquele tanto ali. Mas você precisa andar um pouquinho mais porque o movimento da translação também faz aquele esquema. Nesse sentido, então, fica 24 horas. Fechou? Entendido até aí? Então o Google também ajuda a gente de vez em quando. Bom, então nós temos aí essas 24 horas. E como nós não temos a iluminação uniforme ao longo de todo o espaço, ao longo de todo o tempo, nós precisamos fazer o que então? Organizar, padronizar esses horários. Então dividimos as 24 horas pelos 360 graus aí de longitude que nós temos no planeta e nesse movimento de rotação. Basicamente, dividindo então as 24 horas por 360, nós temos 15 graus para cada fuso, ou seja, numa distância de 15 graus de longitude, nós vamos ter uma zona horária. Essa zona horária passou a ser chamada de fusos horários. Sabe por que fuso? Porque, olha só, ele não tem esse formato aqui, ó, meio ovaladinho, que ele lembra as antigas agulhas de fazer tecido, que é chamada de fuso. Essa agulha que faz o tecido, eu vou deixar aqui, ó, um exemplo para vocês de um vídeo, ó, da pessoa fazendo tecelaria. Você vai ver, isso aqui é um fuso, ok? E por isso acabou ficando aí com o nome de fuso horário, entendeu?
Mais ou menos isso. Vamos entender aqui mais um esqueminha, mais uma parada aqui, gente. Ficou definido então por convenção que o país mais importante da época, no caso a Inglaterra, é que acabou mandando na parada toda, e partindo daí ficou definido que o meridiano que passava aí na periferia de Londres, que é esse aqui, vamos pensar, ficou convencionado que ele seria então a linha referência para definir aí os horários de todo o planeta. Ficou definido então que aqui seria o meridiano de Greenwich, que é o parque que tem nos arredores de Londres, aí, o parque de Greenwich, ficou definido então como o primeiro principal meridiano, e a partir dele criava-se então o primeiro fuso horário, o fuso horário de referência, e dessa maneira então ele passaria a ser chamado de GMT, sigla para Greenwich Mean Time, ou horário principal de Greenwich. Manjou? Bom, só que aí nós temos que levar em consideração aí os movimentos da Terra, lembrando que o movimento de rotação ele vai sempre sair de oeste e vai partir para leste. Nesse processo de oeste para leste, então o que vai acontecer? Vai gerar aí então sempre aqueles caras que estão mais a leste vão estar sempre com horas mais adiantadas. Então todos esses conjuntos de 15 graus que tiver aqui, ó, a leste, vai sendo acrescido horas. Mais 1 hora, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, até mais 12, ok? Da mesma maneira que tudo que estiver aqui, tipo a oeste do meridiano de Greenwich, desse fuso horário principal, vai ser diminuído horas. Então vai ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, blá, 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 até menos 12 no horário de Greenwich. Quando nós temos então esse menos 12, esse mais 12 aqui e esse menos 12, eles se juntam lá do outro lado do globo, nós temos então um fuso horário dividido em dois, cortado por uma linha chamada de LID, ou também chamada de linha internacional de mudança de data, que é isso aqui, ó. Percebam essa linha que tem aqui, gente, ó. Essa linha vai dividir o fuso horário em dois. O fuso horário do dia anterior e do dia seguinte. Legal, né? Por que isso acontece? Porque de um ponto a outro nós temos essas 24 horas de distância. Pagou? Presta atenção aqui, ó. Aqui temos horário zero, vamos dizer assim. Então até aqui vamos ter mais 12 horas e até aqui menos 12. Mais 12 e menos 12 são 24 horas aí de diferença. Nesse sentido, então, nós temos a linha de mudança de data, a LID, Linha Internacional de Data. Entendeu mais ou menos como é que funciona? Bom, então todo mundo que vai de oeste em sentido leste, deixa eu colocar aqui de novo, ó. Todo mundo que estiver indo de oeste em sentido leste vai ganhar um dia nessa história. Todo mundo que estiver de leste e partiu para oeste vai perder um dia nessa situação. Entenderam mais ou menos? Basicamente nós temos essa característica aí. Tá, Silvestre, beleza, eu entendi essa bagaça, entendi perfeitamente o que você quer dizer. Mas afinal, conta pra gente como é que a gente faz o cálculo de fuso horário. É simples, vamos entender agora? Eu coloquei aqui, ó, uma questão bem simples pra gente poder sacar, ó. Digamos que alguém esteja aqui, ó, nesse ponto aqui do planeta na longitude 45 graus oeste. Coloque no Google aí do lado, gente, onde que tá 45 graus oeste. Você vai ver que vocês conhecem bem esse horário aí que estou falando. Mas depois eu converso sobre isso, ok? 45 graus oeste. Digamos que no 45 graus oeste seja... Aí o carinha olhou o relógio lá e são 12 horas e 30 minutos. Meio dia e meio para os mais íntimos. Manjou? Enfim... Que horas vai ser, por exemplo, na longitude 75 graus a leste? Vamos imaginar, ó, o carinha está aqui, 45 graus, digamos que seja aqui, e ele quer saber o horário do carinha que está aqui, por exemplo, que está a 75 graus a leste, ok? Como é que eu vou fazer essas contas? Eu já deixei ali, ó, meio que os passos para você seguir. Galera, é muito tranquilo fazer isso, tá? Só vamos lembrar que nós estamos estudando aqui para o Enem, né? A gente não está numa torre de controle de tráfego, a gente não está fazendo aqui nenhum tipo de marcação cirúrgica de tempo, tá? Então fica tranquilo aí porque a gente vai fazer alguns arredondamentos também, ok? Primeiro passo, vamos descobrir a distância longitudinal desse ponto. O carinha está em 45 graus a oeste e quer saber 75 graus a leste. Então a gente precisa saber a distância aí longitudinal.
Se eles estivessem no mesmo hemisfério, eles estão em hemisférios diferentes, um está oeste e outro está leste, se eles estivessem no mesmo, eles teriam que diminuir essa distância aqui. Agora, como eles estão em hemisférios diferentes, o que vai acontecer? Ele vai atravessar de um ponto e vai para outro. Então eu vou ter que somar as longitudes. 45 mais 75, então, como eles estão em hemisférios diferentes, vamos somar. O que vai acontecer então? Vamos ter 120 graus. Essa é a distância longitudinal que nós temos aí desses dois pontos. Se tiverem hemisférios iguais, eu vou diminuir essa distância, ok? Eu vou colocar aqui, ó. Se eles tiverem hemisférios iguais, eu vou diminuir uma distância pela outra, ou melhor, 1 grau pelo outro aqui, que está contado. Agora, quando eles estão em hemisférios diferentes, ele vai cruzar o meridiano de Greenwich. Portanto, eu vou pegar toda a distância longitudinal do ponto do início até Greenwich e do ponto de destino até Greenwich também. Então eu tenho soma dessas duas longitudes. No caso, quando eu tenho hemisférios diferentes, eu vou somar, que foi o caso que eu fiz aqui. 75 mais 45 deu 120 graus. Chegamos aí. Sabemos agora que nós temos 120 graus de longitude nesse processo todo, meu queridinho. Mas e agora? Como é que eu vou fazer? Vamos para o segundo passo. Qual que é? Converter essa distância longitudinal em fusos horários. Lembra lá no começo da aula que eu falei para vocês que um giro de 360 graus dividido pelas 24 horas do dia dava aí uma zona horária, 15 graus por cada fuso? Lembram disso? Então nós temos aí basicamente uma coisinha bem simples. Sabemos que um fuso horário são 15 graus. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Pegar essa distância e fazer então uma regrinha de 3. Lembre que na geografia, pessoal, a matemática é altamente elementar. Lembra que eu falei lá na aula de escalas e legendas? A matemática na geografia é elementar. Tudo se resume à regra de 3. Se você conseguir fazer a regra de 3, você está feito, meu filho. Tá? Em geografia, pelo menos, você está feito aí com matemática. Beleza? Vamos seguindo então, prestando atenção aqui, pessoal. Se 1 hora é igual a 15 graus, quantas horas nós temos para 120 graus? Regra de 3 básica. Esse vezes esse dividido por esse. 120 dividido por 15 vai dar... vai dar 8. 8 o quê? 8 fusos horários, ou 8 horas, ok? Pronto, nós já sabemos que a distância entre esse ponto aqui, que eu já vou dar spoiler, tá? Esse aqui é São Paulo, para 75 graus leste, que eu vou dizer que é Nova Delhi, na Índia. Tá, vamos levar em consideração que aí tem aquele esqueminha de aproximação que eu já falei para vocês. Mas enfim... A distância desses dois pontos aqui é de 8 horas. Claro, vamos desconsiderar horários de verão, fechou? Enfim, nesse caso então, 8 horas. Mas e aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que inserir esse horário que a gente achou no horário que nós temos inicial, aquele lá de São Paulo, 45 graus. Ops, é pra cá, aqui, 45 graus e o horário aqui. Eu vou pegar esse horário aqui e o que eu vou fazer? Eu vou somar com essa hora aqui que eu achei. Vamos fazer então. Peraí, mas somar, Silvestre, será que é mesmo somar? Vamos tentar descobrir, porque pode ser que seja diminuir. Lembre que esse ponto aqui, Nova Delhi, ele está a leste do ponto que eu estou, que no caso seria São Paulo. Presta atenção, lembra que o sentido de rotação da Terra é de oeste para leste, sentido de rotação da Terra. Se ele está no sentido de rotação de oeste para leste, tudo que estiver a leste vai estar sempre na frente de tudo. Então, aqui o hemisfério leste está à frente. Neste caso, como eu estou aqui 45 graus oeste, eu vou ter que somar para saber a hora daquele lugar lá, ok? Nesse caso, então, se eu estiver a leste, ou melhor, se eu estiver a oeste, eu vou somar. Vou pegar essa hora aqui, 12 horas e 30 minutos... e vou somar com as 8 horas que eu tenho, que eu descobri que é a distância longitudinal, aí, a distância em fusos horários, ok? 12 mais 8 vai dar 20 horas e 30 minutos. Essa é a hora em 75 graus leste. 20 horas e 30 minutos. Ah, Silvestre, mas se os dois pontos estivessem aqui
a oeste, por exemplo. Bom, se esse ponto aqui tivesse a oeste, ele estaria mais a oeste do que 45 graus. Então, eu iria diminuir o fuso horário, mas não é o caso. Vamos lá, nós temos então aqui o terceiro passo. Nós conseguimos inserir o fuso, vimos que o ponto de destino está mais a leste, então a gente somou. Lembrando, se ele estivesse a oeste, a gente ia diminuir. Ótimo, então a distância que nós temos deste ponto aqui, 45 graus, para esse 75 graus, é 8 fusos. Se aqui estava meio-dia e 30, agora é 8h30. Ah, Silvestre, mas pera, eu não entendi. Por que a leste sempre eu vou somar? Meu filho, você já deve ter assistido Champions League na TV? Já assistiu Fórmula 1, por exemplo? Parou pra pensar que a Fórmula 1 é de manhã? E aí tá aquele sol de meio-dia lá na TV, passando lá na testa lá dos pilotos? Aí você tá assistindo à tarde a Champions League, por exemplo, o que tá acontecendo? Tá de noite lá no campo de futebol. Por quê? Então, eles estão para lá do meridiano de Greenwich. Se eles estão para lá, para leste do meridiano de Greenwich, eles estão adiantados. É por isso que eles vêm diferente da gente aqui. Por isso que eles estão sempre somando horas. Ok? Entendido até aí? Fechou? Beleza, então. É isso, galera. Nós temos aqui, então, a forma de como a gente vai fazer para calcular o fuso horário. Tá, Silvestre, mas e no Brasil? Como é que rola essa parada aí no Brasil? Gente, presta atenção aqui. Isso não vai mudar muito. Por quê? Porque o Brasil tem uma distância longitudinal, ok? Essa distância longitudinal que tem o Brasil, confere o Brasil quatro fusos horários diferentes. Sério? Nós temos então, desde o fuso que vai a -2 até o fuso que vai a -5. Aí atrasado, obviamente, em relação ao meridiano de Greenwich. Como que fica organizado toda essa parada aí, ó? Veja aqui, ó, galera, ó. Primeiro fuso, -2 GMT, ok? 2 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Ah, Silvestre, qual que é a pegada aqui? Nós temos, então, o horário das ilhas oceânicas. Todas as ilhas oceânicas brasileiras estão aí nesse fuso horário -2 GMT, o primeiro fuso horário brasileiro. Ah, Silvestre, quais são? Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Penedo de São Pedro e São Paulo, Ilhas de Trindade e Martim Vaz. Fechou? Entendido até aí? Todas as nossas ilhas oceânicas, então, fazem parte do fuso horário -2 GMT, o primeiro fuso horário brasileiro. E o segundo fuso horário brasileiro, -3 GMT, que é nada mais, nada menos que o nosso querido horário de Brasília. Ok? Horário de Brasília, então, -3 GMT, 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Como é que funciona essa parada aqui? Isso vai ser quem que faz parte? Estados da região sul, do sudeste, do nordeste, mais os estados de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará e Amapá, pessoal. Por quê? Porque eles estão ali numa faixa longitudinal, todos ali próximos e, consequentemente, então, fazem parte do horário de Brasília. Manjou? Vamos seguir aqui, então. Seguindo, indo mais a oeste, nós chegamos ao terceiro fuso horário brasileiro, mais conhecido para os íntimos do que o horário de Manaus. Temos aqui, então, -4 GMT, ou seja, 4 horas atrasados em relação ao meridiano principal da Terra, meridiano de Greenwich. É o terceiro fuso brasileiro. Quem faz parte desse horário? Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ok? Eles vão estar aí 4 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, 1 hora atrasado em relação ao horário de Brasília. E por fim, nós temos o quarto fuso horário. Por quê? Porque os caras lá do final, lá mais ao ocidente do país, estão tão assim ocidentais que eles precisam ter aí um fuso horário só para eles. E sim, eu estou falando do Acre, ok? É o quarto fuso horário brasileiro, -5 aí em relação a GMT, -2 em relação a Brasília. O Acre é tão poderoso, é tão porreta que eles precisam de um fuso horário só para eles. Tá ligado? Mas não é só bem para eles. Por quê? Porque nós temos o Acre e temos a parte ocidental do Amazonas. Tem uma partezinha do Amazonas que faz parte também deste fuso horário aqui. O quarto fuso horário -5 GMT, também chamado de horário de Rio Branco. Ah, Silvestre, então é por isso que nós temos lá aquela situação das eleições, por exemplo, o resultado só pode sair depois das 7 da noite? Sim, meu caro. Por quê? Porque quando é 7 horas da noite para o horário de Brasília, tá fechando as zonas eleitorais lá no Acre, por exemplo, que é 5 horas da tarde para lá. Então, para ter aí esse princípio de isonomia, de democracia, para evitar que haja aí qualquer tipo de influência nos resultados, então o resultado geral só pode ser divulgado
depois das 19 horas, por quê? Em horário de Brasília, porque já teria passado as 17 horas, já fechou aí as zonas eleitorais no Acre, ok? Por isso que nós temos essa situação aqui, galera. Olha para vocês verem como eles são importantes, hein? Pessoal do Acre, ó, fera. Manda um beijo aí, pessoal. Quem é do Acre, manda passagem, eu quero conhecer também. Enfim, vamos lá. Se tivesse mais de horário de verão, como é que funciona? Vamos começar entendendo primeiro para que serve o horário de verão. O horário de verão, ele é uma medida política, criada por lei, para fazer um bom uso da iluminação natural da Terra. Na época do verão, no solstício de verão, mais ou menos aí novembro até fevereiro, o hemisfério sul está mais iluminado, vai ficar mais iluminado, tem mais luz durante o dia. Quanto mais alta a sua latitude para sul, no caso os estados do sul principalmente, mais vai perceber essa distância de pôr do sol ao longo do ano. No inverno vai ter pôr do sol aqui em Curitiba, por exemplo, 5:30 da tarde. Agora, no verão, 8:30, quase 9 horas ainda está claro. Então existe essa diferença muito grande aí de iluminação ao longo do ano. Então, para aproveitar mais, eles adiantam 1 hora para que se gaste menos com energia elétrica. Beleza, eu entendi. Então, por que no norte e no nordeste não tem? É simples, meu caro, porque ele está próximo da linha do Equador. Não faz diferença alguma eles utilizarem aí o horário de verão, porque não vai economizar absolutamente nada. Só vai atrapalhar a mente da galera que está lá. Quem é que vai fazer parte, quem vai participar do horário de verão? Só aquelas regiões do Brasil do qual a latitude acaba ajudando e melhora a questão aí de economia de energia. Estados do Sul, principalmente, Sudeste e Centro-Oeste. Então nós temos os fusos horários brasileiros dessa maneira, ó. Dessa maneira aqui nós temos os fusos horários brasileiros, como eles são normalmente, sem horário de verão. E agora, com o horário de verão. Sacou a diferença? Perceberam que alguns ali foram empurrados para o -2, alguns ali foram empurrados para o -3, outros ali acabaram ficando no mesmo lugar, enfim, justamente porque existem essas diferenças horárias por causa aí da mudança no horário de verão, ok? Bom, pessoal, basicamente essa é a aula de fuso horário, que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Qualquer coisa, bota no comentário aí, qualquer dúvida que você tiver, que eu vou tentar responder o máximo que eu puder, beleza? Se gostou da aula também, mostra aí, Silvestre, eu gostei da aula, faz mais sobre isso, dá pirueta, salto mortal, duplo twist carpado aqui, vou tentar fazer isso pra vocês, eu prometo. Quer dizer, eu não vou prometer tudo isso não, mas eu vou tentar fazer o melhor pra vocês. Eu vou sair da tela pra você dar print e logo em seguida eu vou deixar os cards aqui pra vocês assistirem as próximas aulas, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e tchau, print!